Então, cá estamos em mais um encontro do grupo de psicanálise e estamos lendo aqui Personalidades Narcisistas, do Citro, e vamos a prosseguimento da nossa leitura, a partir da página 3. Olha, Luci. Boa tarde, Luci, tudo bom? Boa tarde, professor. Vamos, Joia. vamos começar agora a leitura, hein? Você chegou no momento certo, hein? Que bom. Implicações terapêuticas do diagnóstico de narcisismo. Um terapeuta que foi capaz de ajudar uma pessoa narcisista a encontrar autoaceitação sem que ela se tornasse inflada ou depreciadora dos outros, fez realmente um bom trabalho. É um trabalho difícil. Um requisito primordial do tratamento da patologia narcisista é a paciência. Ninguém com experiência em influenciar pacientes narcisistas conseguiu fazê-los de forma rápida. Olha que interessante, hein? Ainda que a modificação de qualquer tipo de estrutura de caráter seja um empreendimento de longo prazo, a paciência pode ser mais importante em relação a pacientes narcisistas do que outros tipos de caráter, pois o terapeuta tem de lidar com reações de contra-transferência, como tédio e desmoralização. Uma vez que existem teorias de etiologia e terapia que competem entre si, é difícil resumir a sabedoria psicodinâmica sobre o tratamento de pacientes narcisistas. Muitas discussões são variantes com complexos acordos entre Kohut e Klinberg, surgindo nos anos 1970 e 1980. O ponto central da divergência repousa no fato de que Kohut entende o narcisismo patológico do ponto de vista do desenvolvimento. O amadurecimento do paciente estaria ocorrendo normalmente, então rumaria para algumas dificuldades na resolução das necessidades normais da idealização e desidealização. Enquanto Kernberg entendia o fenômeno do ponto de vista estrutural, como se algo houvesse entrado em desequilíbrio muito cedo, deixando a pessoa com defesas primitivas enraizadas que diferenciam em tipo e em não grau da normalidade. O narcisismo patológico reflete um investimento libidinal não em uma estrutura do self normal e integrado, mas em uma estrutura de self patológico. A concepção de Kohut de uma pessoa narcisista pode ser imaginada como uma planta cujo crescimento careceu gravemente de água e sol. E o narcisismo de Kernberg pode ser visto como uma planta que se transformou em um híbrido. Uma consequência dessas teorias tão diferentes é que algumas abordagens do narcisismo ressaltam a necessidade de dar à planta muita água e sol, de modo que ela por fim floresça, e outros propõem que sejam podadas suas partes aberrantes, para que ela possa tornar-se o que deveria ter sido. As abordagens mais relacionadas à formulação de Fruit recomendam uma aceitação benigna da idealização ou da desvalorização e uma empatia firme com a experiência do paciente. Klinberg defende a confrontação cuidadosa, porém insistente da grandiosidade, seja ela própria ou projetada, e a interpretação sistemática das defesas contra a inveja e a cobiça. Terapeutas orientados pela psicologia do self tentam focar no interior da experiência subjetiva do paciente. Enquanto os analistas influenciados pela psicologia do ego e pela teoria das relações de objetos oscilam entre o foco em posições internas e externas. Gardner, tem um bom livro sobre ele, que eu não vou lembrar, que fala sobre isso. Muitos analistas reconhecem paciência nos quais se encaixa a formulação do Kohut, tanto teológicas quanto terapêuticas, e outras às quais a ideia de Kernberg parece se adaptar. Kernberg sugeriu que a abordagem de Kohut poderia ser considerada um subtipo de terapia de apoio, sendo assim apropriada a pacientes narcisistas na faixa borderline psicótica. Embora o trabalho clínico de Kohut, ao contrário do de Kernberg, tenha sido em sua maioria com pacientes mais evoluídos estruturalmente. Essa ideia é endossada de maneira implícita por muitos de meus colegas, que consideram as recomendações de Kohut aplicáveis às clientes narcisistas mais expressivos e perturbados. Como isso ainda está sendo discutido e como os leitores podem consultar as fontes originais para recomendações sobre uma abordagem integral,
apresento aqui algumas sugestões gerais para o tratamento do narcisismo que estão fora de controvérsias. Calma aí que está muito interessante. Já mencionei a paciência. Implícita nessa atitude está a aceitação das imperfeições humanas, que às vezes fazem do progresso terapêutico uma empreitada taxativa e tediosa. O pressuposto que somos todos imperfeitos, resistentes a mudanças, estabelece um duro contraste com o que a pessoa narcisista analisou. Tal atitude é humana e realista, em vez de crítica e onipotente. Algumas quilometragens terapêuticas já está inerente em tal posição. Ainda que a humanidade seja importante em todo o trabalho clínico, no caso do paciente narcisista, é particularmente importante que os terapeutas incorporem uma atitude sem julgamento e realista em relação às próprias fragilidades. Tem que lembrar também, só fazendo um paralelo aqui, que o narcisista, ele acha que não é frágil, né? Na cabeça dele, ele não tem essa relação de fragilidade. Ele tem tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? Então é isso que ele fala da questão da relação das próprias fragilidades, né? Uma das contribuições do Ruth para a prática foi sua atenção às consequências do reconhecimento do terapeuta dos próprios erros, em especial relacionados ao lapso de empatia. De acordo com os psicólogos do erro que o precederam, um erro do terapeuta não deve gerar nada além de uma reflexão privada. O paciente é apenas encorajado, como sempre, a fazer associações com o que aconteceu e a relatar quais reações. Mesmo Carl Rogers, que defendeu um estilo quase idêntico às recomendações posteriores de Corrut, parece não ter chegado à conclusão conforme fez Corrut, de que os terapeutas, bem intencionados, inevitavelmente, cometeriam injúrias com seus clientes narcisistas. Assim, a terapia centrada no cliente não analisa o reconhecimento tais equívocos, embora eu entenda a princípio de autenticidade de Roger como uma implicação de que deveriam ser analisados. Os psicólogos do self chamaram nossa atenção para o quanto uma pessoa narcisista pode ficar devastada com uma falha da empatia do profissional e implicaram que o único jeito de reparar isso é demonstrando arrependimento. Um pedido de desculpa tanto confirma a percepção do cliente de maus tratos, validando assim sentimentos reais em vez de promover a complacência falsa com qual as pessoas narcisistas estão acostumadas a operar. Quanto dá um exemplo de manutenção da autoestima que envolve o reconhecimento das deficiências. Super interessante. É importante não se tornar excessivamente autocrítico a respeito do reconhecimento de erros inevitáveis. Se o paciente perceber que o terapeuta está sentindo agonia quanto ao remorso, a mensagem que pode ser percebida é de que erros devem ser raros e requerem madura autocensura. Uma ilusão com a qual a pessoa narcisista já sofre. Melhor é dar atenção à sugestão de Winnicott, famoso por colocar em questão suas próprias regras de interpretação, com o seguinte comentário: faço interpretações com dois propósitos. Primeiro, para mostrar ao paciente que estou atento. Segundo, para mostrar ao paciente que posso estar errado. E eu achei fantástico isso aqui, veja. Nossa, que coisa fantástica. De forma similar, Arthur Robbins, Comunicação Pessoal, abril de 1991, um psicanalista especialista em arte e terapia e outros modos expressivos de tratamento, escreveu sua teoria de técnica como terapia do foda-se. Eu ligo foda-se e o paciente me corrige. Escritos contemporâneos relacionais, que focam na pesquisa sobre a infância, Bibb Lashman, 1994, enfatiza a centralidade de qualquer terapia do que Corrut chamou de inevitável processo de ruptura e reparo. Acredito que esse processo seja especialmente central no tratamento de pessoas com narcisismo de caráter. Tentativas de ajudar um paciente narcisista também requerem uma constante concentração mental no estado do self latente da pessoa. Não importa o quão sobrecarregado ele seja, tendo em vista que mesmo o narcisista mais arrogante está sujeito a sentir uma vergonha insuportável diante do que percebe como uma crítica. Os terapeutas precisam tomar cuidado para enquadrar intervenções com sensibilidade.
a reciprocidade que se obtém do cliente narcisista é pouca, já que eles não conseguem tolerar situações em que sua frágil autoestima seja diminuída. A antiga reputação de que seriam intratáveis deriva, em parte, da experiência de analistas com clientes narcisistas que interrompem bruscamente a terapia, mesmo aquele de longos anos de duração, quando seus sentimentos são feridos. Você lembra, Lucy, essa semana que eu falei sobre falta, sobre desistência, lá no grupo? Lembro, mais ou menos. Então, olha aqui, é sobre isso. Lembra que eu falei que cada quadro, cada diagnóstico tem que ter um tratamento diferente? É sobre esse tipo de coisa, tá vendo? Mesmo com uma intervenção que ele está falando aqui, de anos, né? Um tratamento de anos, terapia de anos, a pessoa desiste porque está com seus sentimentos feridos. Quando o paciente quando ele falta, pode ter a ver com o quadro dele, não era? Exato. Lembrei. Você vê como. É isso que eu estou falando. Você vê como o negócio é muito complexo? Eu pensei que você estava falando de um conceito que aparece no Lacan, de falta. Não, lembra que você falou do espelho, né? Do Lacan, né? Uhum. Esse é outro. É mais assim porque você pega, porque a gente fala muito em mecanismo de defesa, né? Como você pode ver nesse caso aqui do narcisista, ele já tem uma frágil autoestima, né? Ele já tem uma frágil autoestima. Ele não tolera isso. E aí ele falta, ele desiste, ele para, por causa do manejo clínico do terapeuta. E tem uma. O tanto que perguntou, e aí eu respondi que depende do caso, mas que podia sim, que dependendo do paciente, podia faltar sim por causa do quadro clínico dele, que tinha correlação. E aí eu fiquei pensando, eu pensei assim, às vezes o paciente ele pode ser até mais fechado, vamos assim dizer. Então, às vezes, eu até fiquei imaginando, pensei assim, às vezes o cliente ele ficou chateado com alguma coisa que teve no atendimento e por causa disso faltou, porque ele é sensível. E eu fiquei imaginando um monte de coisa. Sim, exatamente. Diga, Ronaldo. Não sei mais nem o que eu ia falar, para ser sincero. Então tá bom, então vamos seguir o texto. Então, Vamos para frente. quando você lembrar, você autorte. Mencionei o poder da vergonha na experiência da pessoa narcisista e o valor da discriminação do terapeuta entre vergonha e culpa. Pessoas com autoestima frágil podem se esforçar muito para evitar o reconhecimento de seus papéis em qualquer coisa que seja negativa. Olha que interessante. Diferentemente dos que se sentem culpados com facilidade e lidam com suas transgressões com esforço e reparação, as pessoas com motivação narcisistas fogem de seus erros e se escondem daqueles que podem descobri-los. Uhum. Elas podem induzir nos terapeutas tanto uma disposição para confrontá-los, sem empatia, sobre suas próprias contribuições às dificuldades que enfrentam, quanto uma disposição para se juntarem a elas no lamento sobre o mau negócio que fizeram com terceiros. Nenhuma dessas posições é terapêutica, embora a segunda seja temporariamente paliativa em relação aos que sofrem no limite da mortificação. Pode falar, Lucy. Lucy? É sobre esconder. Dependendo do nível da pessoa, do paciente bipolar, ele também pode fazer isso, não pode? Boa pergunta. Eu acho que pode também. Eu acho. É porque eu fiquei observando. Eu tenho quase certeza que faz isso, viu? Bipolar também. Quando ele nota. Eu acho que nem só no atendimento, mas se ele nota que a pessoa
entendeu e compreendeu quem que ele é, ele tende a se esconder. Eu acho que assim, são alguns tipos de pacientes, eles são chamados de fronteiriços. Eu não sei se o bipolar está no fronteiriços, porque esses que estão assim, que tem algumas personalidades, que eles são manipuladores. Eu estava até falando para o Ronald, mas eu não lembro qual que é. Mas é o narcisista. Então eles manipulam a situação, porque como eles têm um ego fragilizado, como ela está falando no texto, eles escondem os erros dele e odeiam que falem dos erros dele. O terapeuta vai justamente cutucar nisso. E aí que eu não sei se o bipolar entra nesse tipo de paciente manipulador, esse grupamento de personalidades manipuladoras, entendeu? Então, assim, pode ser, mas eu não vou te dar uma garantia, entendeu? Depois eu vou pesquisar. Isso, dá uma olhadinha depois. Visto que sentem muito desgastados quando suas imperfeições ficam visíveis, os indivíduos narcisistas tendem a usar uma linguagem ofuscante que implicitamente afasta a responsabilidade pessoal. Erros foram cometidos. Olha que legal, gente. O terapeuta enfrenta a imensa tarefa de expandir a consciência e a honestidade do paciente narcisista em relação à natureza de seus comportamentos, sem que isso estimule a vergonha a ponto de fazê-lo abandonar o tratamento ou manter segredo. Uma maneira de agir em um contexto no qual o paciente esteja reclamando do terceiro ou fazendo críticas sobre eles é perguntar: você deixou claro quais eram suas necessidades? Isso aqui é muito legal. A razão para essa pergunta é que essa pessoa narcisista tem profunda vergonha de pedir qualquer coisa. Ela acredita que admitir uma necessidade expõe uma deficiência do self. Olha como a pergunta dessa tem coisas por trás, né? Consequentemente, envolve-se em situações nas quais se sente miserável porque outra pessoa não faz esforços divinos para satisfazer sua necessidade e não oferece o que deseja sem ser de sofrer a humilhação de pedir. Essas pessoas, em geral, tentam convencer o analista de que seus problemas é a insensibilidade daqueles com os quais vivem. Uma pergunta sobre a articulação das necessidades pode, delicadamente, expor a crença narcisista do paciente, e que é vergonhoso precisar de alguém, assim como criar oportunidade para que sejam aprendidos aspectos diferentes da interdependência humana. Olha que legal. Agora tem uma coisa só para a gente diferenciar que nem todo mundo que a gente despreza, assim que a gente não é obrigado a aguentar todo mundo, só para dizer que eu não sou narcisista, entendeu? Sim. Eu sou, quer dizer, por exemplo, eu posso ter outra estrutura psíquica, mas não gostar de me socializar com determinadas pessoas, ou com, por exemplo, pessoas assim que têm um poder aquisitivo muito maior do que o meu. Eu não me socializo porque eu não me dou bem. Só um exemplo, né? Então, eu acho que o terapeuta ele tem que saber conduzir isso aí, porque ele pode, de início, achar que um cara que é antissocial, ele é narcisista. Sim. Quando, na verdade, às vezes o antissocial tem outra estrutura, ele tem os problemas dele são outros, ele até gosta de se socializar, só que no momento ele não está podendo, ou alguma coisa desse tipo. São vários casos, né? Não tem como você generalizar. Eu acho que para você descobrir, porque como o narcisista ele sempre vai arrumar uma desculpa bem arrumada, né? Para dizer que para fugir ali do que ele é, né? Para ele não se mostrar do jeito que ele é. Então ele pode ser confundido como borderline, né? Pode ser confundido como múltiplas personalidades, porque o cara ele vai sempre fugir da atenção do psicanalista. Quando o psicanalista começar a cutucar ele, aí ele vai arrumar uma desculpa para fugir do assunto. Então, acho que é muito difícil você diagnosticar um narcisista por conta disso, né? Porque ele tem essa capacidade de se transformar em quem ele quiser e colocar situações
Quer dizer, ele até pode ser confundido com outros diagnósticos, né? Sim, então, aí que tá uma coisa. Todo mundo narcisista em algum nível. Existe um narcisismo que ele é mais moderado e tal, que ele é um narcisismo meio que normal. Mas existem os casos extremos que são patológicos. Entendeu? Então, assim, a gente também tem um certo narcisismo. Tem que comunicar. Mas nesse nível que ele está expondo aqui, já é outro. Que você pode ver que a pessoa se sente frágil, que toda pessoa fica chateada. Quer dizer, há uma desconexão da pessoa com o próprio terapeuta para cá manipular a situação. Entendeu? Então já são outras características de que transformam isso em um quadro. Por exemplo, assim, quando ele falou assim, você tem que trabalhar essa fragilidade e essa coisa de pedir para os outros, porque o narcisista não quer pedir para os outros, Uhum. entendeu? Então, assim, há uma diferença aí entre o narcisismo que a gente pode colocar entre aspas normal e o narcisismo patológico que ela está expondo aqui. Que esse narcisismo, a pessoa tem um ego tão fortalecido que ela não vai pedir para você, ela não vai, Ronald, me ajuda em tal coisa. Não, não vai falar. Que se dane. Ela vai falar, não, eu faço ou não faço, sabe? Não quero pedir ajuda de ninguém. Então é essa que é a diferença que ele está falando, eu acho, sabe? Do narcisismo já patológico, na psicopatologia. Faz sentido? Uhum. Perfeito. Então vamos em frente que tá legal o texto, hein? Ressaltei antes a diferença entre objeto do self e transferência do self. Uma implicação dessa diferença é que terapeutas tratando clientes narcisistas não podem investigar satisfatoriamente suas reações transferenciais do modo como fariam com os pacientes. Questões sobre quem somos na visão dos pacientes tendem a se mostrar irrelevantes. Interpretações como talvez você esteja me vendo como sua mãe agora pode ser recebida como estações de sentidos. Os terapeutas precisam saber que, apesar do sentimento de contratransferência, e que não significam nada para o paciente, a pessoa narcisista, na verdade, precisa mais do terapeuta do que pessoas sem déficits tão significativos de autoestima. Pode ser surpreendente para aqueles terapeutas sem experiência no tratamento com pacientes narcisistas aprender que o mesmo profissional que é tratado como insignificante e impotente durante as sessões é referido com imensa admiração fora do consultório. Mesmo um paciente mais arrogante, prepotente e aparentemente impenetrável revela uma profunda dependência do terapeuta por sua vulnerabilidade e se sentir arrasado quando o terapeuta é insensível. Ao trabalhar com a pessoa narcisista, os profissionais precisam se acostumar a absorver muita coisa que analisariam com outros tipos de paciente. Peraí, que é um texto muito legal. Diagnóstico diferencial. Ofensas à autoestima podem levar qualquer um a agir temporariamente como narcisista. Além de mais, todos os tipos de estrutura de personalidade têm uma função narcisista. Elas preservam a autoestima por meio de determinadas defesas. Olha aí, Ronald. No entanto, para diagnosticar alguém como narcisista do ponto de vista do caráter, essa pessoa tende a apresentar padrões de comportamento e subjetividade duradouros, automáticos e independentes de qualquer situação. Hoje parece haver um excesso de diagnóstico de organização de personalidade narcisistas, talvez especialmente por parte de clínicos psicodinâmicos. O conceito tem sido mal aplicado a pessoas com reações a situações específicas e a personalidades psicopatas, depressivas, obsessivo-compulsivas e histéricas. Olha que legal, tá vendo como tem uma diferença e confunde alguns quadros também? Personalidades narcisistas versus reações narcisistas. Olha que legal. Já havia sugerido uma ressalva quanto ao diagnóstico de caráter narcisista, mais do que em outras condições psicológicas das quais todos os seres humanos estão vulneráveis a preocupações narcisistas. No indivíduo com narcisismo inerente ao caráter existem preocupações narcisistas onipresentes que podem ser incitadas com muita facilidade em qualquer situação. Kohut e Wolff fizeram referência a indivíduos que, como o universitário chinês que mencionei no início dessa parte,
confrontam as circunstâncias que desafiam seu senso primário de identidade e diminuem sua autoestima por meio de um distúrbio narcisista secundário. O que não significa um transtorno de caráter narcisista. Qualquer pessoa não narcisista pode ser arrogante, vazia ou idealizadora, sob condições que ameaçam sua identidade e confiança. Escolas de medicina e programas de treinamento psicoterápicos são famosos por fazer adultos autônomos e bem-sucedidos se sentirem como crianças incompetentes. Comportamento de compensação, como chacota, proclamação de opiniões ou comentários hipercríticos ou idealização de um mentor são comuns sob tais circunstâncias. Fenômenos como esses são as fases mencionadas na literatura psicanalítica como defesa narcisista. O fato de alguém sofrer com questões narcisistas não significa que essa pessoa tenha uma personalidade narcisista. Quando fatores contextuais dominam a apresentação narcisista, o entrevistador deve se voltar à história do paciente e ao sentimento de transferência, a fim de interferir a estrutura da personalidade por trás da injúria narcisista. Personalidade narcisista versus personalidade psicopata. Na última sessão do capítulo anterior, mencionei a importância da discriminação entre uma personalidade predominante psicopata e uma cuja essência seja narcisista. Tentativas corrutianas de relacionamentos empáticos, ao menos quando são colocadas em prática de forma tradicional, seriam ineficazes com pessoas psicopatas, porque elas não entendem atitudes emocionais de compaixão. Elas as expressam como se fosse marca de fraqueza. A abordagem definida por Klinberg, centralizada na confrontação do self grandioso, seria assimilada com mais respeito por uma pessoa organizada de modo psicopata, e é coerente em relação a recomendações de terapeutas como Greenhalgh, Bonester, Grout e Mellon, que eram especialistas no tratamento de clientes psicopáticos. Personalidade narcisista versus personalidade depressiva. Uma pessoa narcisista mais depressiva pode facilmente ser tomada como tendo personalidade depressiva. A diferença essencial entre os dois grupos, condensando grande parte da teoria clínica e configurando-a em uma imagem simples, é que pessoas narcisisticamente deprimidas são subjetivamente vazias, enquanto pessoas depressivas com funcionamento psicológico introspectivo, aquelas que costumam ser descritas como portadores de depressão, mais do tipo culpado ou melancólico, são subjetivamente plenas de internalizações iradas e críticas. Espera aí que essa parte ficou muito legal. O narcisista depressivo sente-se destituído de uma self-substancial. O melancólico depressivo sente que o self é real, mas irredutivelmente mal. Comento mais sobre essa diferença e suas implicações terapêuticas, divergência no capítulo 11. Personalidade narcisísticas versus personalidade obsessivo-compulsiva. É fácil confundir uma pessoa narcisista com uma obsessiva e ou compulsiva se nós ativermos os detalhes que podem ser parte da busca do narcisista por perfeição. Nos primeiros tempos, na prática psicanalítica, pessoas fundamentalmente narcisistas eram consideradas obsessivas ou compulsivas porque os sintomas que apresentavam se encaixavam em uma ou em ambas as categorias de obsessão e compulsão. Elas eram, então, tratadas de acordo com o pressuposto a respeito da etiologia do caráter obsessivo-compulsivo e enfatizavam lutas por controle e culpa relacionada à raiva e agressão fantasiada. Pacientes narcisistas, que são mais vazios do que raivosos, não fizeram muito progresso nesse tipo de terapia. Eles se sentiam mal compreendidos e criticados quando o terapeuta parecia insistir em questões que não eram centrais à sua subjetividade. Embora muitas pessoas tenham tantas preocupações narcisistas quanto outras mais classicamente obsessivas, aquelas em cuja personalidade predominava o narcisismo costumavam obter pouca ajuda da terapia analítica antes dos anos 1970. Quando a teoria da etiologia e do tratamento do narcisismo patológico, aumentaram de modo radical nossa capacidade de dar pessoas com transtorno do self.
Tenho conhecimento de muitas pessoas que foram tratadas analiticamente durante essa época e que ainda alimentaram rancores em relação a seus terapeutas e à psicanálise em geral. Em muitos relatos de experiências psicoterápicas, pode-se observar o que seriam exemplos do efeito de diagnóstico equivocado. Darei mais detalhes sobre as distinções sobre as implicações dos erros diagnósticos do capítulo 13. Personalidade narcisista versus personalidade histérica. Enquanto as diferenças entre a personalidade narcisista e a personalidade obsessivo-compulsiva apresentam-se com frequência um pouco maior em homens do que em mulheres. A necessidade de se distinguir entre narcisismo e histeria aparece muito mais comumente em pacientes do sexo feminino. Devido ao fato de pessoas histericamente organizadas usarem perfis narcisistas, elas são prontamente tidas como tendo personalidade de caráter narcisista. Olha que interessante. Mulheres heterossexuais, opa, quem está entrando aqui? Ah, eu não vou deixar, não. Que esquisito. Ah, não vai entrar, não. Não, tá esquisito esse nick aqui. Mulheres heterossexuais, cuja manifestação externa inclui considerável comportamento exibicionista e um padrão de relacionamento amoroso, quais a idealização é rapidamente seguida pela desvalorização, podem parecer como basicamente narcisistas. Mas suas preocupações a respeito de si próprias são específicas, as questões de gênero e movidas por ansiedade mais do que por vergonha. Fora de certas áreas muito conflitantes, elas são calorosas, amorosas e são longe de parecerem vazias internamente. A importância dessa diferença repousa nas exigências terapêuticas contrastantes para os dois grupos. Pacientes histéricas prosperam com manutenção dada a transferência objetais, enquanto narcisistas requerem consideração dos fenômenos relativos aos objetos self. No capítulo 14, entra em mais detalhes sobre esse tópico. Olha, tem alguém querendo entrar aqui estranho. Não deixei, viu, gente? Nunca vi um nome tão esquisito de anime e tal. Resumo. Nesse capítulo, escrevi um mundo subjetivo e empobrecido da pessoa com caráter organizado de forma narcisista e os comportamentos de compensação por meio dos quais tentou manter um senso de self confiável e valioso. Enfatizei os afetos de vergonha e inveja, as defesas da idealização e desvalorização, e os padrões relacionais de usar e ser usado a fim de equilibrar a autoestima e reparar danos a ela. Argumentei sobre a propensão da pessoa narcisista à transferência de objeto do self e observei reações contra-transferenciais, das quais prevalece a ideia de que não há um relacionamento. Mencionei algumas implicações para a técnica que derivam de uma apreciação de tais aspectos especiais da condição narcisista. Embora reconheça que existam controvérsias correntes ao entendimento psicanalítico do narcisismo, as quais das abordagens eficazes com essa população um objeto de alguma disputa. Por fim, distinguir a organização de caráter narcisista das reações narcisísticas, da psicopatia, da personalidade depressiva e introjetiva, da estrutura de caráter obsessiva e ou compulsiva e do funcionamento psicológico histérico. Aí ele tem aqui umas sugestões de leitura, deixa eu ver se tem alguma em português. Só o DSM-4 que está em português. Né? O resto não tem em português, só em inglês. Na análise do self, borderline condition on the pathological narcissism. É isso, pessoal. Acabou o texto. O que vocês têm aí para falar? Digam aí, gente. E aí, Lucy? O que tem para nos dizer? Aí eu achei um texto e pronto. Foi bom, muito bom, profundo, bem profundo. Eu gostei pra caramba. Ele é muito bem abordado como que eu digo?
Eu gostei da parte dele especificar, inclusive, da questão da parte de ter quantidade mais do que são homens, do que são mulheres, eu achei mais avançado, sabe? Tipo, porque porque assim, eu gostei. Por causa que quando você estuda, seja qual o diagnóstico for, é importante você saber o que tem mais. Sim. Pelo menos eu considero importante saber mais, saber o que tem mais. A estatística, a questão de idade, a questão do quadro, a questão do se tem alguma influência, se é a questão ambiental, por exemplo, ou se é genética, apenas genético, ambiental, ou é genético e ambiental, é importante. Eu achei bem evoluído, ainda mais para a época. Mas esse é recente. Esse livro aqui é recente, Luci. É aquele que eu selecionei, né? Esse é da nossa Coelho. Esse livro Por isso que por isso que tá assim. é... Por isso que ele fala aqui do DSM-4. Você vê que ele fala do DSM-4 é uma coisa que não existia na época, né? Olha lá, DSM-4, tá vendo? Ele fala de livro de 95, tá vendo? Ele é um texto relativamente recente. Posso até dar uma olhada aqui só um minutinho, eu vou ver quando escrevi, quando é essa edição aqui. Se a minha internet ajudar aqui, ó. Você pensou que era um texto de quem? Eu achei que era de Freud. Não, esse foi um dos que você selecionou. Foi daquele livro, foi do livro. Tanto é que essa Nancy McQueen está viva ainda. Ela está com 80 anos. Ela nasceu em 45. Ó, Eu confundi. o livro. É que eu tinha selecionado um de Freud também, não tinha? Oi? Eu tinha selecionado um de Freud também. Sim, sim. Também. Aqui a gente pegou esse daqui, que é um livro extremamente recomendado, apesar de ser um pouquinho caro. Mas ele é muito recomendável, que ele foi, 30 de janeiro de 2014. Fazem 10 anos, né, que tem esse livro no mercado. Né? Sim. Entendeu? Então, tem a tradução dele, é um pouquinho caro na Amazon. Dá para você comprar no sebo por aí. Talvez ache mais barato. Mas, assim, o livro que ela fala do Gabbard aqui, chama Psiquiatria Psicodinâmica na Prática Clínica, do Gabbard. Também é um pouquinho salgadinho também, mas ele também é um livro enorme, também de 652 páginas. Então, você vê que é longo também. É psiquiatria, não precisa... Dinâmica da psiquiatria, da psicodinâmica agora que fechei aqui do Gabbard que chama. Acho que tem, sei lá. Mas é isso. O que mais você achou interessante? O que você viu que interessante? Pegando o gancho lá do Ronald, né? E a questão do narcisismo, que é uma defesa narcisista. A pessoa, muitas vezes, ela tem uma defesa, não que ela seja narcisista, mas em certas situações, ela se torna narcisista. Né? Você vê que interessante? Isso ela acaba desenvolvendo, né? Ela acaba levantando uma defesa, né? No fim das contas. Não é que ela é narcisista. Até aqui em cima, cadê? Lá para baixo. Olha lá, a diferença está aqui, ó. Além do mais, todos os tipos de estrutura da personalidade têm uma função narcisista. Elas preservam a estima por meio de determinadas defesas. Ou seja, a gente tem o narcisismo, igual eu falei para o mundo.
E daí, assim, o que acontece? Em certas situações, a pessoa tem reações narcisistas, tá vendo? Ela não é que ela não tem uma São personalidade episódios. são episódios. Qualquer pessoa não narcisista pode ser arrogante, vazia ou idealizadora sob condições que ameaçam a identidade e a confiança. Isso pode acontecer no nosso dia a dia mesmo, inclusive dentro da clínica terapêutica pode acontecer, dependendo do manejo clínico. Aí o que muda, então, vai do autocontrole da pessoa. Vai de como você é, porque assim, depende do momento, de uma clínica, porque a clínica ela vive de vários momentos, né? O terapeuta pode manejar de uma forma um pouco equivocada, um pouco agressiva, um pouco, não é violenta, mas assim, um pouco mais contundente, podemos dizer assim. E isso pode gerar esse tipo de situação de uma defesa narcisista. Já aconteceu isso comigo também quando eu estava dentro da clínica, mas no caso de usando o paciente, né? E aí você fica irritada, você fica arrogante, você fala umas coisas meio assim, pé na cabeça, para você defender sua posição. Só que muitas vezes pode ser culpa do terapeuta, às vezes não é, porque o tema é frágil mesmo para você, entendeu? Então é complexo, entendeu? Pode acontecer isso mesmo sem querer. E ele fala isso, que o terapeuta também erra o manejo. Só que o outro narcisista, ele acaba meio que idealizando que o terapeuta não é. E aí Mas que entra... Pode falar. aí, só porque aí nesses episódios, a pessoa pode ter tipo uma, entre aspas, retomada de consciência e voltar atrás. Sim, se ela não for narcisista, sim. Se ela for narcisista, ela vai sempre culpar o outro, ela vai sempre culpar o terapeuta. Sim, porque a pessoa narcisista, ela nunca é culpada. A culpa é sempre da outra pessoa. Exatamente. Sim, Se você sim. percebe, porque o ego dela é frágil, então ela faz o quê? Ela faz questão de não se conectar também com o terapeuta, porque na cabeça dela ela é superior ao terapeuta. E aí que entra aquela relação, que é a relação terapêutica. Quer ver? Que ele fala um pouquinho mais para cima aqui. Aqui, isso aqui que é legal. Deixa eu ver. Mesmo, os terapeutas precisam saber que, apesar do sentimento de transferência, e que não significam nada para o paciente, nada para o paciente. A pessoa narcisista, na verdade, precisa mais do terapeuta do que pessoas sem déficit tão significativo da autoestima. Ou seja, a pessoa vira e fala, não preciso de você. Mas ela precisa muito de você, sim. Porque é por causa desse déficit de autoestima que ela tem, tá vendo? Que é uma personalidade fragilizada. Então ela vai criar um monte de defesa para culpar os outros. Não é ela. Nunca ela é culpada de nada. Tá vendo que ela tem uma dificuldade de se sentir fragilizada, fragilizada. E aí que Então, vai entrar o terapeuta e falar assim, ó. Por exemplo, então assim, na mente do narcisista, realmente ela não é culpada? não, ela nunca é culpada. Porque ela Caralho, sempre está num patamar acima de todo mundo, de controle. Olha aqui, entendi. por exemplo, assim, olha essa frase aqui que eu achei fenomenal do texto. Você deixou claro quais eram suas necessidades? Quando o terapeuta indaga ao paciente, né? Está falando com o paciente, ó. Olha aqui que ele fala aqui. Está vendo que ele fala para o outro? Uma maneira de agir em um contexto no qual o paciente esteja reclamando terceiros ou fazendo críticas surpresas é perguntar: você deixou claro quais eram as suas necessidades? E olha que interessante a explicação. A razão para essa pergunta é que a pessoa narcisista tem uma profunda vergonha de pedir qualquer coisa. Ela acredita que admitir uma necessidade expõe uma deficiência do cérebro. Já na cabeça dela, ela quer que os outros adivinhem o que ela está sentindo. Entendeu? Só que de uma forma patológica. Então ela não pergunta para o outro. Ela não fala assim, tá, mas ela está reclamando do outro. Mas você colocou o outro como você sente em relação a isso? Você se coloca o outro. Não, nunca faço isso. Então você já vê que já vai indo para o quadro clínico narcisista.
Eu perguntei porque, assim, eu observei, eu ficava observando, e eu pensava que, tipo, ela percebia que ela tinha culpa só porque ela não ligava, entendeu? Tipo assim, Hum. eu tenho culpa, mas eu tô manipulando a situação, então o problema é da pessoa. Ah, entendi. Não, ela nunca vai admitir os erros dela, nunca vai Porque, admitir, ó. porque para ela é perfeita. É, Resumindo. Entendi. por isso que É, ele Ela, lá. é como se fosse um objeto de identificação. Isso. Entendi. Ela idealiza, assim. Tanto é que teve Entendi. esse parágrafo que eu coloquei aqui, que eu coloquei inteiro. Olha só, que ele falou até o cliente, a reciprocidade se obtendo do cliente narcisista é pouca, já que ela não consegue tolerar situações em que sua faixa de autoestima seja diminuída. A antiga reputação que seriam intratáveis deriva em parte da experiência de analistas, concluindo narcisistas que interrompem bruscamente a terapia, mesmo daqui longa duração, quando seus sentimentos são feridos, ou seja, é isso aqui que acontece no mundo real, e é isso que acontece dentro da clínica. Então, se alguém vai lá, de algum jeito, transforma os sentimentos dela, que já faz esses ferimentos, né, nos sentimentos dela, por causa do ego frágil dela, que a autoestima dela seja diminuída e fragilizada, ela vai fazer o quê? Ela vai se afastar dessa pessoa. Porque na cabeça dela está sendo ofensivo. E que mesmo não tendo sendo. Mas como ela tem uma autoestima fragilizada, ela se afasta da pessoa e quebra e rompe com a terapia, rompe com outras pessoas, por mais anos que a pessoa conheça elas. Então, dentro da clínica vai acontecer muitas vezes a mesma coisa que acontece no mundo real. Ela acaba sendo uma extensão. Mas ela pode, tipo, fingir que sente culpa por algum objetivo, não pode? Pode, para manipular. Com certeza. Então faz sentido, faz sentido. Sempre que a gente pensar em narcisista, a gente está falando de uma pessoa manipuladora. Se ela não consegue manipular, ela vai romper o vínculo, que é o que acontece aqui com o terapeuta. Então, como ela tem algo Então, frágil, ela então, desenvolve um personagem. sim, exatamente. Interessante, né? Totalmente. É. Tipo, como que se bem que se parar para pensar no consultório é mais fácil eu observar que ela está desenvolvendo um personagem do que no convívio, né? Não, não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque essa pessoa ficou anos e anos, até décadas, com esse personagem. Mesmo o terapeuta ele pode errar. E é o que ele fala no texto. O terapeuta também erra. E aí o narcisista idealiza que o terapeuta nunca erra. E daí quando o terapeuta se põe na posição de eu errei, aí gera aquele problema na cabeça do narcisista também. Que ele fala aqui para cima. Deixa eu ver o que ele fala É aqui. que você até ficou, você gostou muito desse texto. Eu, Eu? eu, teve um texto que você leu e você gostou bastante, eu acho que é esse, da Esse está parte. tá muito bonito. Tem uma parte que ele fala, e ainda, ó, que ele fala do trabalho, que a humildade é importante do trabalho clínico. No caso do narcisista, é particularmente importante que o terapeuta se incorpore uma atitude sem julgamento em relação às próprias fragilidades. Ou seja, essas fragilidades aqui do narcisista, eles vão aparecer na clínica. Só que aí que vem o terapeuta para tentar tirar esse personagem da pessoa, porque ele não se sinta ofendido. Entendi, entendi. Então, 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 então seria bom até o terapeuta ter uma comunicação com o familiar ou com
pessoa muito próxima desse cliente, né? Dependendo do caso, sim. Porque ajudaria, né? Dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, buscar uma terceira pessoa, um parente, a pessoa pode se sentir ofendida de novo. Ela pode virar e falar assim, mas você não está falando comigo? Por que você não quer resolver comigo as coisas? E aí entra naquele problema dos sentimentos lá que são feridos. Né? Mas aí se por exemplo, essa pessoa, essa terceira pessoa, procurasse e quisesse manter um sigilo, poderia. Poderia, mas eu não saberia como lidar com isso. Eu não tive nenhum caso assim, então eu não sei como lidar com isso. Eu não sei se isso também envolve a ética do terapeuta. Ah, entendi. Entendeu? Porque, assim, o terapeuta tem essa ética de que ele não vai falar nada do que acontece ali na clínica. Tanto é que muito, quando a pessoa dá o exemplo ali, é um exemplo tão abstrato que você nunca vai pensar que é aquilo. E nunca vai escrever uma pessoa com muita precisão para não encaixar no paciente. Tá bom, você? Tá bom. Então tá bom, deixa eu só parar a gravação aqui.